Olá a todos e bem-vindos ao meu canal do YouTube. Durante os próximos 21 dias vou-vos apresentar 21 temas relacionados com a alimentação consciente. Então, o que é que vamos falar? Nos primeiros 7 dias vamos falar sobre a parte física, o corpo físico, de que forma é que a alimentação interfere com a parte física do corpo. Nos 7 dias seguintes vamos falar sobre a parte mental, de que forma é que a alimentação influencia a nossa parte mental, o nosso raciocínio, o nosso foco. Nos últimos 7 dias vamos falar sobre o corpo emocional e o corpo espiritual. De que forma é que a alimentação interfere sobre as nossas emoções, sobre a nossa conexão, o nosso lado espiritual. Dicas importantes. Vocês vão encontrar aqui embaixo do vídeo um link para poderem descarregar o e-book de cada aula, de cada tema. Imprimam e tem uma série de exercícios, de reflexões diárias que podem fazer num caderno. Estejam num local sossegado, de preferência com fones, e dediquem os próximos 44 minutos a desenvolver mais este lado consciente da alimentação. Anotações. Tirem todas as anotações que forem precisas. Arranjem um caderno próprio só para este tema e para as vossas reflexões e insights que possam surgir ao longo destas aulas. Será que isto é para mim? Primeiro, se realmente queres ter mais consciência sobre o teu corpo, se queres perder peso ou se queres ganhar peso, isto é para ti. Se queres saber mais informações sobre como ter uma alimentação mais saudável ou uma alimentação própria para o teu corpo físico, isto é para ti. Se tens alguma doença crónica ou algum familiar teu tem alguma doença crónica, isto é para ti. Se tens curiosidade sobre estes temas, então este é o lugar certo. Vou começar por me apresentar. O meu nome é Misé Silva Tavares e eu sou coach desde 2014. Inicialmente comecei com um life coach e trabalhei com empresários, com business coach, e mais tarde, com esta minha autodescoberta através da alimentação, fui percebendo que era fundamental eu utilizar esta ferramenta, porque também foi uma ferramenta que me ajudou a mim a realmente ajudar outras pessoas a encontrarem um estilo de vida saudável. Então, aquilo que o Health Coach faz é te ajudar a encontrar as ferramentas certas para ti, okay? Em termos de alimentação, em termos de exercício físico, em termos de uma série de componentes que tu precisas para teres um estilo de vida saudável. A alimentação é a base. O nosso corpo é a base, sem ele nós não existíamos. Então, através da alimentação e de alimentos que curam, nós vamos a outras áreas da nossa vida. Vou-te contar um pouquinho de mim e da minha história. Como eu já te disse, o meu nome é Misé Silva Tavares e durante toda a minha vida tive excesso de peso. Em 2014 eu pesava 86 quilos. E foi na altura em que me deu o verdadeiro clique para eu olhar para o meu corpo e perceber que algo não estava bem. Aquilo que eu me tinha convencido ao longo de tantos anos de que estou bem assim, sinto-me bem assim, não há nenhum problema comigo. A verdade é que essa ficha caiu. E eu percebi que se o meu corpo não refletia aquilo que eu queria ser, então alguma coisa estava errada comigo. Alguma coisa não estava coerente. E foi aí
em 2014, através de um lugar mágico que se chama Dornes, através de uma pessoa que cozinha com amor, que eu percebi que a alimentação, que a comida, a forma como eu comia, a forma como eu cozinhava era muito mais além do que aquilo que eu tinha aprendido até então. A cozinha era alquimia. A cozinha era a alquimia do meu corpo, das minhas emoções, dos meus pensamentos, da minha forma de estar na vida. E hoje, depois de muitas aventuras e muitas oscilações de ganha peso, perde peso, como é que eu faço isto? Hoje, com 37 anos, eu consegui finalmente chegar ao meu peso ideal. Consultei muitos nutricionistas? Sim, muitos. Fiz muitos planos alimentares? Sim, muitos. Tive personal trainer? Sim, também tive. Mas a verdade é que eu sou um todo. E não chega apenas um plano alimentar. Não chega apenas exercício físico. Aquilo que nos faz chegar ao nosso peso ideal, à nossa vida saudável, ao nosso estilo de vida saudável, é um conjunto de componentes. E é sobre isso que eu te vou falar ao longo destes 21 dias. Este foi o meu caminho. Certamente estás aqui, poderá ser o teu também, ou de alguém próximo de ti. Esta foi a minha autodescoberta. Não é uma fórmula, não é se calhar para todos, mas foi a minha fórmula. E é essa que eu vou partilhar contigo durante estes próximos 21 dias. Durante muitos anos, além de excesso de peso, tive também uma série de sintomas físicos que me levaram posteriormente a descobrir que tinha uma doença no fígado autoimune. Consequência disso, eu tive várias pancreatites ao longo dos últimos anos, o que me fez, depois de ter a primeira pancreatite, estava grávida da minha filha de apenas 5 meses, estivemos as duas entre a vida e a morte, e levou-me a uma série de reflexões de que efetivamente a minha alimentação não estava apropriada ao que o meu corpo me pedia. E foi nessa minha autodescoberta, uma vez que a medicina não me dava soluções para a minha questão e eu continuava a ter crises de pancreatite, então foi uma busca interna e uma busca externa de autodescoberta de quais os alimentos que eu posso comer para que o meu corpo não tenha estas manifestações. E foi aqui, nesta autodescoberta, que eu entendi, eu tomei consciência de que quando eu me alimentava com alimentos vivos, tinha uma alimentação à base de cordívoros, né? Uma alimentação viva, o meu corpo ficava muito mais leve, a minha pele muito mais harmoniosa, e eu sentia muito mais energia, aquele cansaço que eu tive ao longo de anos, desapareceu aquela indisposição, aquele inchaço na barriga, desapareceram desde que eu passei a ter uma alimentação muito mais leve e muito mais direta da natureza. Então, as toxinas que eu vinha consumindo ao longo de anos, o meu organismo foi libertando e a minha doença, que posso chamar uma doença crónica, uma doença que provavelmente vou ter para o resto da minha vida, no entanto, ela não vai mais condicionar-me, porque a verdade é que eu descobri de que forma é que eu posso cuidar dela. E é aqui, ao longo destes 21 dias, que através da minha experiência, tu podes ter as tuas reflexões, tu podes ter os teus insights de que como é que eu, através dos alimentos, posso ter a minha cura? Como é que eu posso, através dos alimentos, mudar o meu estilo de vida, mudar os meus hábitos,
mudar a forma como eu lido com o meu corpo, com a minha vida. Porquê uma alimentação viva? A quantidade de pesticidas e toxinas que os nossos alimentos hoje em dia têm, a quantidade de alimentos processados e ultraprocessados que nós ingerimos, muitas vezes sem termos noção, a quantidade de açúcares que estão adicionados a alimentos é um absurdo para o nosso corpo. O nosso corpo não tem a capacidade de transformar, e aqui quem tenha a verdadeira responsabilidade por este filtro é o nosso fígado, e daí o meu projeto Fígado Feliz, porque este tipo de alimentação permite ao nosso fígado estar mais feliz, e um fígado feliz é a nossa felicidade também. E hoje estamos no tema 4. E o tema para a aula de hoje é o exercício físico. E não vou fazer aqui exercício físico. Não te vou explicar como é que se faz. Existem inúmeros tipos de exercício físico, desde a natação, desde a bicicleta, desde a caminhada, corrida, dança, exercícios de atividades de artes marciais, existe o tai chi, existe o karaté, existe o yoga, que na verdade tu vais ter de fazer essa busca individualmente, o que é que faz sentido para ti. E hoje é uma sessão em que eu quero realmente te deixar um alerta. Se hoje não fazes nenhum tipo de atividade física, então reflete sobre isso. O nosso corpo, ele precisa de atividade física e não aquela atividade física normal e rotineira. Por exemplo, se tens um trabalho que exige algum esforço físico. Não, isso é o teu dia a dia. O exercício físico, ele permite-te, enquanto estás a fazê-lo, estás a meditar. Enquanto estás a fazê-lo, estás a transpor limites. Alguém começa a correr, começa a correr 1 km e posteriormente ele vai correr 2 km, vai correr 5 km, vai correr 10 km. O que é que está a acontecer naquele indivíduo? Ele está a transpor os seus limites. Está, em termos mentais, a aumentar a sua capacidade de superação, a sua capacidade de resiliência, a sua capacidade de ir mais além das suas capacidades. Então, o exercício físico, ele permite ires a um outro patamar da tua vida. E se tu ainda não chegaste a esse patamar, é porque te falta esta equação. Falta o teu exercício físico. Então, hoje é para tirares o dia para tu refletires porque é que ainda não o fazes. Porquê que ainda não introduziste o exercício físico no teu dia-a-dia? Eu vou-te partilhar um bocadinho da minha história. Eu tive um acidente quando tinha 7 anos, em que queimei o meu pé e tive sem caminhar durante 4 meses. E esse acidente ficou algo marcado dentro de mim, porque eu naquele dia eu tinha sido selecionada para entrar para uma turma de ginástica e estava eufórica, estava contente, e nesse momento eu queimo o meu pé. Então, durante anos eu associei o exercício físico como algo traumatizante, como algo que me trouxe uma dor muito profunda, e fugi dele a 7 pés durante muitos anos. Na altura em que eu decidia emagrecer, o exercício físico era algo essencial. E aquilo que eu fiz foi procurar um exercício físico que realmente fizesse sentido para mim, que eu realmente gostasse, porque senão eu ia desistir, eu ia acabar por desistir. Então, aquilo que eu gostava verdadeiramente era de piscina, era de água, era de natação.
E comecei inicialmente por aí. Claro que não traz os mesmos resultados para o corpo físico. Mais tarde, eu também acabei por desistir da natação. É um facto. Mais tarde, foi através da equitação que eu renasci, eu curei esta ferida do exercício físico. Porque através da equitação, que me dava imenso prazer, que me dava luta, que me dava um crescimento interno, eu conseguia encontrar a minha zona onde eu era feliz, no desporto. Então, e depois mais tarde então fui procurar outras atividades físicas porque esta ferida estava curada. Então tenta perceber dentro de ti quais são as tuas feridas, quais são as questões que estão envolvidas à volta da atividade física que te limitam. São questões que tu achas que não és capaz, que achas que não consegues, por exemplo, correr, dar o teu máximo, acompanhar as outras pessoas, porque a verdade é que o exercício físico ele é um trabalho nosso, é um trabalho individual e existem imensos exercícios em que são coletivos, não é? Mas a nossa meta, o nosso objetivo é um objetivo individual. E quando nós percebemos isto através do exercício físico, que realmente a nossa caminhada é individual, que não existe duas pessoas iguais, porque efetivamente todos os componentes internos dela são específicos e são completamente diferentes de qualquer outro ser humano. Então, hoje proponho-te a fazeres uma reflexão de porque que ainda não fazes exercício físico, porque que ele não é uma constante no teu dia. E o exercício físico pode ser uma caminhada de meia hora em que tu te permites estar contigo, estás em meditação, estás em contacto com o teu corpo físico, estás em contacto com as tuas resistências de porque hoje está frio, porque hoje vou sozinha, ou porque hoje não tenho equipamento, ou porque ainda não comprei as sapatilhas XPTO. Então, tenta perceber de que forma é que essas limitações, é que esses entraves que tu colocas no exercício físico, são os entraves também que tu colocas na vida. Porque à medida que tu vais ultrapassando os obstáculos dentro do exercício físico, eu te garanto que tu vais fazê-lo na tua vida, nas outras áreas da tua vida. Por isso, e falamos na alimentação, e a alimentação é corpo, a alimentação é que também te vai trazer a energia, a vitalidade para tu fazeres o exercício físico. Mas o exercício físico vai trazer a consciência do que tu precisas de alimentos que te deem energia. E isto é o casamento perfeito. Então, pega lá nas tuas sapatilhas e bora lá tomar a decisão. No momento em que tu tomas a decisão, todas as circunstâncias se unem para que tu possas avançar. Por isso a decisão é tua. Então, as perguntinhas de reflexão para o tema de hoje. A primeira pergunta que eu te lanço é: praticas algum exercício físico? Quantas vezes por semana é que o praticas? Qual o exercício físico que tu podes fazer que se pode tornar um hobby de prazer para ti? Como é que tu podes mudar a tua agenda para que possas ter pelo menos 30 minutos por dia de exercício físico?
Estabeleces metas dentro do exercício físico? Partilha as tuas experiências, as tuas dúvidas, os teus insights que tiveste ao longo deste vídeo aqui embaixo nos comentários. Se quiseres entrar em contacto comigo através das redes sociais, basta pesquisar Fígado Feliz ou então Misé Silva Tavares Coach, que eu estou pronta para responder a todos os comentários. Beijinhos e até amanhã.